Instagram, tá na live pelo Instagram, corra lá para o canal do YouTube que a gente vai iniciar agora. Iniciamos agora o episódio número 36 do nosso raio-x da questão. O tema que será abordado hoje, a partir da análise do raio-x das questões, é o tema das teorias da responsabilidade civil. Você precisa saber quais são as teorias que se sucederam ao longo dos séculos aí para justificar a responsabilização ou não do Estado pelos danos causados por seus agentes e as características e efeitos da aplicação de cada uma dessas teorias. Claro, vamos ter que fazer uma pequena incursão lá na jurisprudência do STF e na jurisprudência do STJ, analisar como está a questão da chamada dupla garantia, uma construção jurisprudencial feita a partir da leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, tudo isso, abordagem no tema de hoje. Sem mais delongas, a gente já inicia aqui, olha, vejam aí, vamos já testando a nossa caneta aqui, olha. Vamos ver aqui, então, olha aí, ó. Teorias da responsabilidade civil, episódio número 36. Lembrando que os vídeos desta temporada, desta semana, os episódios 35, 36 e 37 ficarão disponíveis para você assistir, rever e recomendar para os amigos só até domingo, meia-noite. Porque na segunda-feira a gente já inicia mais um episódio, mais uma temporada, que serão os episódios seguintes do nosso raio-x da questão, sempre de segunda a quinta-feira. Nessa segunda eu tive um extremo contratempo, espero que não aconteça mais. Mas vamos lá. Chegou, todo mundo está aí? Vamos, como de costume, para a nossa questão número 1, uma questão selecionada do CESP-Sebrasp, ano 2020, questão recente, Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas, auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual, carreira fiscal. O enunciado diz assim, acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. E aí vem o item. Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram teorias da responsabilidade subjetiva. Atualmente, encontra-se sedimentada, consolidada e prevalece a teoria da responsabilidade subjetiva a responsabilidade objetiva do Estado. Essa questão, a gente poderia partir para a análise teórica só com essa questão. É um primor. Ela traz aí as minúcias e as entranhas das teorias que se sucederam para justificar a responsabilização civil ou não do Estado. Então, como de praxe, eu já vou adiantar para você o seguinte, essa questão tem um gabarito correto. Agora, quando fala historicamente, olha assim, quando fala historicamente, você já tem de saber o seguinte, ele está querendo saber da evolução histórica das teorias que se sucederam para justificar ou explicar como que se imputa ao Estado a responsabilidade pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas respectivas funções públicas. E aí diz, a responsabilidade civil do Estado. Eu te pergunto, você sabe o que é responsabilidade civil do Estado? Conhece o conceito, a ideia central de responsabilidade civil do Estado? Isso aí está resumido no seu material teórico, no seu resumo? Está contido? Ele diz, essa teoria evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Ou seja, houve um tempo, historicamente, houve um tempo em que se acolhia a teoria de que o Estado era irresponsável, de que ele não responderia pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Este foi o pontapé inicial? Então, houve um momento assim? É uma outra pergunta. Todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, você vai listando aí no rascunho
Por quê? Porque isso você vai testar o seu resumo. Se você está no nível intermediário avançado, testa o seu resumo. Se você ainda vai estudar o material teórico, depois do seu estudo teórico, videoaula, PDF, livros, o que seja, você tem que sair do estudo teórico com as respostas para essas perguntas. Por que eu quero que seja assim? Não. Porque as questões estão exigindo de você que você domine esses conceitos. Teoria da irresponsabilidade civil do Estado partiu daí, passando por um período na qual predominavam as teorias da responsabilidade subjetiva. Vejam que ele colocou aqui, olha, historicamente evoluiu da teoria, era singular, e aqui já é plural. Eu te pergunto, realmente houve um período em que a responsabilização civil do Estado predominantemente era na forma subjetiva? Primeira pergunta. Segunda, houve mais de uma teoria subjetiva para explicar isso ou não? É o que está dando a entender a questão. E diz, atualmente, ou seja, depois das subjetivas, prevaleceu a teoria da responsabilidade objetiva. Existe uma única teoria da responsabilidade civil objetiva ou existe mais de uma? Todas essas são dúvidas que você precisa suprir no seu estudo teórico. Se o seu resumo perfeito e maravilhoso ainda não contempla as respostas para tudo que eu questionei aqui, você precisa fazer um pequeno ajuste. Não é que ele não preste, só vai lá e insere alguma coisa que esteja faltando. Beleza? Então, de fato, foi isso. Partimos de um regime estatal absolutista, em que prevalecia a teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Depois veio o Estado de Direito, com as primeiras constituições, logo após a Revolução Francesa, depois do século XVIII. E aí, lá pelo final do século XIX, vieram as teorias da responsabilização subjetiva, vamos abordar isso. E aí, já na virada do século XX, vieram as teorias da responsabilização objetiva. Nós vamos mostrar tudo isso aí. Bacana? Então, basicamente, essa questão nos propõe uma revisão completa e minuciosa, detalhada, das teorias que se sucederam ao longo do tempo para justificar e explicar a responsabilização civil do Estado. Prosseguindo, questão número 2. Questão número 2. Novamente, CESP-SEBRASP, ano 2018, Ministério Público do Estado do Piauí, técnico ministerial. Esse técnico ministerial de Ministério Público equivale mais ou menos ao técnico judiciário. Basicamente é a mesma lógica. Acerca dos procedimentos gerais na gestão de contratos, julgue o próximo item. E o item diz o seguinte: na administração pública, o gestor de um contrato estará isento de responsabilidade civil se praticar um ato que, por sua omissão, resulte em prejuízo para terceiros, desde que este ato seja culposo e não doloso. Mais uma vez, antes de se preocupar se você tem condições de gabaritar e compreender uma questão como essa, eu pergunto o seguinte: se você caiu no direito administrativo agora, você sabe o que é administração pública? Você compreende que existe uma administração pública federal, outras estaduais, distrital e municipais? Ou seja, que cada ente federativo, em razão da autonomia federativa, cada ente federativo possui a sua estrutura de administração? Você está lembrado disso? Você se lembra que cada estrutura de administração se divide em administração direta e indireta? Tudo isso tem que estar apontado no seu resumo. Por quê? Porque você vai ler e reler esse resumo de tempos em tempos para isso ir internalizando, ficando automático dentro de você. Bacana. Ele diz, um gestor de contratos será isento. Estará isento. Estará isento significa não responde, estará isento de responsabilidade civil se praticar ato por omissão. Os agentes públicos respondem ou não respondem por suas omissões? Tinham o poder para agir, tinham o dever de agir, tinham condições
materiais e jurídicas para fazê-lo, financeiras para fazê-lo, e não fez. Respondem. Mas ele diz assim, olha, se for na forma culposa, não responde. Então, vejam bem, aqui ele está tratando da responsabilização do Estado ou do agente. A gente vai ver isso com mais calma, mas sempre tenham em mente o seguinte, olha, aqui está o Estado, Estado ou administração. Quando eu falo Estado, estou falando de União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. O Estado é uma pessoa jurídica política fictícia, é algo abstrato. Ele não tem existência concreta como essa garrafa, de você tocar. Então, algo que tem uma existência abstrata não teria condições de realizar medidas concretas, demolir um prédio, apreender um veículo, pavimentar uma rua. É para isso que o Estado investe pessoas naturais, pessoas físicas, como seus agentes públicos. Como seus agentes públicos. Tá aí. Esses agentes públicos, baseado em algo que nós já estudamos aqui no nosso canal, que é a teoria do órgão, quando eles estão legitimamente investidos numa função pública e exercem essa função, eu desconsidero o sujeito do agente, o sujeito pessoa natural, para considerar apenas a pessoa jurídica estatal, como uma unidade orgânica. E aí esses agentes vão atuar para realizar o interesse coletivo. E suponhamos que ao atuar, eles causem prejuízo a uma vítima particular. Um indivíduo lá na sociedade. Muito bem. Feito isso, o que você precisa compreender nesse aspecto? O que você precisa compreender nesse aspecto? Simples. Olha, a vítima vai cobrar o prejuízo, diretamente do Estado. Agora, esse agente que foi o causador desse prejuízo, ele não responde perante ninguém? Não, ele vai responder perante o Estado. E aqui nós temos o chamado regresso, o regressivo. E olha, a nossa questão, por uma omissão do agente público, ele deixou de agir, causou prejuízo a terceiros estão aqui, ó, as vítimas, aqui estão os terceiros, e aí diz que esse agente, o agente, não será responsabilizado porque ele atuou de forma culposa e não de forma dolosa. Pelo que a questão dá a entender, o agente só seria responsabilizado perante o Estado se ele tivesse agido de forma dolosa. E isso está errado, porque o regresso ele se dá por dolo e por culpa. Dolo e culpa. Então, só para você ter uma visualização do erro dessa questão. O mais importante é você perceber quais são as nuances conceituais que estão sendo exigidas. Por quê? Porque se você não tomar nota disso aí, olha, ele precisa saber se é por omissão ou por ação, ou seja, esta conduta aqui, olha, essa conduta lesiva, essa conduta pode ser por ação e ela pode ser por omissão. Ação ou omissão. Então, isso tudo vai fazendo parte de um resumo que você vai produzindo. Professor, eu não gosto de fazer resumo, não tem problema. Faz um mapa mental. Não gosto de mapa mental, vou estudando.
Então você tem que garantir que vai alojar tudo isso na cabeça e daqui um ano, quando vier o concurso, você vai lembrar. Porque se faltando um mês, dois para a prova, você precisar fazer uma revisão de tudo, analisando o material inteiro, horas e mais horas de videoaula, páginas e mais páginas de PDF, páginas e mais páginas de um livro, não vai dar tempo de revisar tudo. Revisar é puxar pela memória, é buscar aquilo que já foi visto e por ser revisto será lembrado. Beleza? Tranquilo isso aí. Questão número 3. Questão número 3 é uma questão CESP-SEBRASP, ano 2015, concurso do TJ-DFT. Lembrando, o site do TJ já informa a existência de há mais ou menos 480 cargos vagos atualmente. Então, se liga, oficial de justiça. Eu não vou falar para vocês, mas vou contar um segredo, só não vou contar o santo, vou contar o milagre. Deve ter alguém aí nesse grupo aí no canal que tem o sonho de conquistar essa vaga e vai conquistar em nome de Jesus. Vamos lá. Oficial de justiça, beleza. O bom de oficial de justiça é que não tem que ficar sentando, esquentando a bunda em cadeirinha em repartição. É na rua, para lá, para cá, entregando mandato, enfrentando cachorro, chuva, marido traído, pensão alimentícia, eita delícia. Busca e apreensão, caramba. Meu Deus do céu. Beleza. O enunciado diz, no que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao tombamento e à responsabilidade do Estado, julgue o próximo item. E aí o item diz, a teoria do risco administrativo se apresenta como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Independentemente do gabarito. Não se preocupe com o gabarito. Essa questão te mostrou o mapa da mina onde tem o baú com o tesouro. Ela está dizendo para você, meu querido, minha querida, toma nota dessas duas coisas. Assim, ó, anota. O que é teoria do risco administrativo? Quais suas implicações? Bom, onde ela nasceu? Ou seja, faça um resumo com apontamentos, não é cópia, apontamentos das características e do conceito de teoria do risco administrativo. Bom, ela é adotada no Brasil? Nunca foi adotada? Foi adotada só em 88 ou começou a ser adotada lá em 69? Em 1824? E aí você vai estudar também responsabilidade civil objetiva. Professor, e o gabarito? Cara, eu te passar o gabarito aqui agora vai te ajudar, mas não vai mudar a sua vida, a sua realidade em concurso. Agora, se você pegar essas duas expressões destacadas, revisar o seu material teórico, fizer o estudo teórico, compreender isso aí, fizer apontamentos e guardar, de tempos em tempos, 15 em 15 dias, um em uma semana, mês em mês, você revisar isso aí, isso vai transformar a realidade da sua nota lá no dia da prova. Saber o gabarito neste momento, talvez não seja o mais importante e não mude a sua vida. Mas saber que essas duas expressões aparecem em questões, se repetem muito e que elas precisam ser compreendidas no estudo teórico e que elas precisam fazer parte do seu resumo, do seu mapa, do seu esquema, isso aí está certo. Então, a teoria do risco administrativo é sim um dos principais fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado. Está correto. Isso aqui você extrai do artigo, o fundamento é o artigo 37, parágrafo. 37, parágrafo. De onde que eu tirei esse parágrafo troncho desse jeito aqui? Aqui, olha. 37, parágrafo 6º da CF/88. Simples assim. Tudo bem? Vamos avançar. Questão número 4. Questão número 4.
Novamente, CESP-SEBRASP, ano 2015, concurso STJ, técnico administrativo. Não sei se você já sabe, talvez eu já tenha dito para você, mas eu já fui técnico, já ocupei o cargo de técnico judiciário no STJ, e no concurso seguinte eu já estava formado em Direito, passei no concurso para analista do STJ. E mesmo quando já era técnico, eu tinha sido nomeado para assessor de ministro lá no tribunal. Tranquilo. Lugar excepcional para trabalhar. Não sei onde é que eu estava com a cabeça que deixei aquilo. Tendo em vista que no Brasil o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes, julgue o próximo item a respeito da responsabilidade civil do Estado. E aí o item 4 diz: a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros tem sustentação, tem fundamentação na teoria da culpa administrativa. Aí você fala, olha, responsabilidade civil eu já sei o que é. E responsabilidade objetiva eu sei o que é. Sabe? Quais são os requisitos para se responsabilizar juridicamente o Estado por um dano causado por seu agente a terceiro? Precisa comprovar culpa? Precisa comprovar conduta? Precisa comprovar dano? Tem de comprovar nexo de causalidade? É preciso comprovar dolo? Aí vai. E aí ele vem com a teoria da culpa administrativa, também chamada culpa do serviço. Isso está fácil demais. É, na verdade, teoria do risco administrativo. Mas eu pergunto, você sabe me explicar? Você compreende qual é a teoria da culpa? Quais são os requisitos e a aplicação dessa teoria da culpa? Ela vale ainda hoje em que circunstâncias? Quando surgiu essa teoria? Então, tudo isso para você anotar aqui. Estou indo rápido para não tomar o seu tempo, mas se você fosse fazer o escaneamento mesmo adequado como deve ser, você ia colocar assim, ó, responsabilidade objetiva. Aí bota uma interrogação. Essa interrogação não significa o que é. Significa tudo que eu preciso saber de conceito e características sobre responsabilidade objetiva. Bom, aí, próximo. Teoria da culpa. Essa interrogação significa o que significa teoria da culpa? Não. Tudo que é preciso saber, os detalhes, resumidamente, da teoria da culpa. Muito bem. Esse item aqui está certo ou está errado? Está errado. Vamos voltar aqui. Item errado. Vejam que depois que a gente faz essa análise, saber o gabarito talvez seja um dos aspectos menos importantes. Porque certamente você vai ficar muito mais agoniado e curioso em saber o conceito e as características relevantes de responsabilidade objetiva e teoria da culpa do que saber se esse item está certo ou está errado. Porque, na verdade, o impacto maior vai ser quando isso voltar a aparecer numa prova. Questão número 5. Novamente, CESP-SEBRASP, ano 2012, Câmara dos Deputados. Tem alguém aí que tem o sonho de trabalhar na Câmara dos Deputados? Analista, começa o inicial de analista, 22 mil cruzeiros. Fala aí se você tem esse sonho, pensa. Meu Deus do céu. Não é fácil. Beleza. Técnico. O técnico, se eu não me engano, é uns 15 mil. É um negócio assim, meu pai amado. E aí a gente vai analisar essa assertiva, o item. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado foi adotada no direito brasileiro
somente a partir da CF de 88. Somente a partir da Constituição Federal. Aí eu pergunto, qual Constituição Federal? Qual? Bom, tome isso como verdade. Se ele fala da CF ou da Constituição e não explicita nada mais de onde você possa perceber, você fala da Constituição de Vargas, aí você sabe que não é 88. Fala da Constituição e nada mais para particularizar, para caracterizar essa Constituição, o que você vai perceber? Está falando da Constituição de 88, ponto. Teoria da responsabilidade civil objetiva. Você já sabe, se não sabe a gente vai fazer uma revisão jazinho. Ela foi adotada no direito brasileiro? Primeiro, foi adotada no Brasil ou não é adotada? Se foi adotada, qual foi a primeira Constituição que adotou essa teoria? Foi a de 88? Pedrada, hein? Pedrada. Eu sempre falo, o trabalho que vemos fazendo, semana após semana, vai te levar a algo muito próximo, muito próximo. Eu não estou garantindo isso, eu estou dizendo algo muito próximo à marca do pênalti. Eu não estou falando em estudo de 7 dias, gabarito administrativo em 7 dias, em 21, não. Estou falando dia após dia, live após live, sem estafar, conteúdo após conteúdo. Uma live acaba conectando com o tema da outra, e vamos indo, e vamos indo. Isso para te colocar na marca do pênalti sem goleiro. Mas ainda tem o risco de chutar para fora. Então, prometer e garantir que vai fazer você gabaritar, essa loucura eu não vou fazer. Nem por incapacidade minha, nem por incapacidade sua. É porque o universo do que pode ser perguntado em direito administrativo é desafiador. Não é impossível, não é um monstro. Mas ele pode fazer uma pergunta no tema de responsabilidade objetiva conectada com a história das constituições. E aí você teria que saber com precisão que a primeira vez que a responsabilização civil objetiva foi introduzido no nosso regime constitucional e de lá para cá não saiu mais, a responsabilidade objetiva foi em 1946. Surgiu em 1946, época de Vargas. Tudo bem? Esse item está errado, portanto. Precisa gabaritar todas as disciplinas para ficar entre os primeiros colocados? Não. Precisa fazer um trabalho contínuo, não é um tiro curto, é diário, rotineiro, no ritmo que não vai te estafar, mas não é um ritmo de preguiçoso, estudando, para que você fique na marca do pênalti em quase todas as disciplinas. E na marca do pênalti para fazer que gol? Gabaritar. E eu não trabalho com a lógica de gabaritar, eu trabalho com 9 ou 10. Ou seja, você está apto a 9 ou 10. Não tirou 10, às vezes por um detalhe, uma filigrana, alguma coisa você teria que morrer de estudar e talvez não fosse lembrar. Mas ficar aí no 9 ou 10. Colocar na marca do pênalti. Agora, garantir resultado de gabaritar, essa loucura eu não vou fazer. Não preciso disso. E nem você precisa. Beleza. Questão número 6. Questão número 6 é uma questão do CESP-CEBRASP, ano 2013, Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, analista judiciário. Julgue os próximos itens no que se refere à responsabilidade civil da administração pública. E o item diz: a teoria do risco administrativo prega que a responsabilidade civil do Estado depende da comprovação da ausência do serviço. Depende da comprovação da ausência do serviço. Vou colocar logo para você ficar tranquilo. Errado. Ele está te perguntando o seguinte: quais são os requisitos da
responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo. O terceiro, vítima do dano, vai ter de comprovar que houve uma conduta do agente público. Impreterivelmente, ele vai ter de comprovar que sofreu um dano material, físico, patrimonial, ou um dano estético, ou um dano moral. Dano. O dano. Lembrando que esse dano pode ser um dano material, patrimonial, um dano moral ou um dano estético. E uma única conduta pode gerar os 3 tipos de dano, que vai gerar os 3 tipos de indenização, por uma conduta só. Além disso, nexo de causalidade. Entre os requisitos, não tem essa ideia de comprovação da ausência do serviço. Essa comprovação da ausência do serviço, isso tem a ver com a teoria da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. Isso que eu estou fazendo aqui não é uma explicação ainda. É uma síntese dos tópicos para os quais eu estou direcionando o seu estudo teórico, a sua revisão. Você que tem que dominar isso aí. Então, essa ideia de comprovação da ausência do serviço, isso em prova tem a ver com a teoria da culpa administrativa e não com a teoria do risco administrativo. Portanto, questão número 6 está errada. Questão número 7. Questão número 7. Mais uma vez, CESP, SEBRASP, ano 2013, concurso do Banco Central. Perguntar se alguém quer ser servidor, analista ou técnico do Banco Central é tipo perguntar se um macaco faminto quer uma penca de banana bem madurinha, aquela banana ouro, docinha. Não tem o que falar. Analista de gestão. Gente, eu usei isso para mim. Quando você não tem nenhum cargo público, não faça tantas exigências para você entrar num deles. Não estou falando entrar em qualquer coisa. Entra em um. Mostra para você mesmo que é possível e que você é capaz. Eu sei disso, mas às vezes você não tem essa convicção, porque o resultado fala por si mesmo. Você vai ter essa certeza de que você é capaz e pode quando você passar. E às vezes quando você passa, você deslancha. E normalmente isso acontece. Por quê? Porque você passa a ter a certeza. Porque quem vê dificilmente vai conseguir desver. Quem vê que uma certa metodologia com um bom tempo de estudo chega ao resultado e você vai lá, assina o termo de posse, está lá trabalhando, vendo sua remuneração cair na conta, quem vê isso e conhece o caminho que foi tramitado, não tem como mais desver, deixar de ver, ele já viu. Isso está na sua memória. Não tem como. Então, essa primeira aprovação, ela dá um ânimo. Claro, se você não cair naquele comodismo, fala, não, agora eu estou tranquilo. Não, parte para o topo. Pegou um cargo intermediário, parte para o topo. Beleza. O enunciado diz, julgue os itens a seguir relativos à responsabilidade civil do Estado. Diz assim, olha, de acordo com a teoria da culpa administrativa, existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre este fato e o dano sofrido pelo administrado,
Presume-se a culpa da administração. Não. Calma. Errado. Aqui você tem de ter o fato do serviço. Primeiro requisito. Fato do serviço, entenda, falhou na prestação do serviço, atrasou na prestação do serviço ou não houve o serviço, a prestação do serviço. Fato do serviço. Além disso, você tem que demonstrar o dano. Eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai ficar internada, acamada, por mais de um dia, ou até por longo, principalmente por longo período de tempo, pela posição, pode dar um represamento de água no pulmão e gerar uma morte meio que súbita chamada por embolia pulmonar. E aí você toma uma injeçãozinha na pança, uma por dia, uma agulhadinha na pança, chamada Clexane. O nome da substância aqui não sei, o nome da injeção é Clexane. Se você deixar de tomar reiteradamente essa injeção, você pode ter uma morte súbita lá no leito, às vezes da UTI, por embolia pulmonar. Tinha essa injeção lá no estoque emergencial da área de emergência ou da UTI. Os profissionais sabem, estava prescrito para esse paciente, por alguma razão, alguma coisa, algum motivo, ninguém sabe, os vários não aplicaram a injeção. E ele morreu. O paciente morreu. Houve um fato do serviço. Talvez eu nem consiga saber exatamente qual foi o servidor que deixou de agir. Na verdade, todos os auxiliares que estavam ali deveriam ter tomado a providência. Mas quem quer que tenha faltado ou falhado nessa execução foi negligente. Porque faz parte do treinamento básico. Não pode deixar de aplicar essa medicação diariamente prescrita para esses pacientes que estão acamados, senão ele pode sofrer essa morte súbita lá por embolia pulmonar. Ponto. Então você teve um fato de serviço, teve o dano, morte, e teve um nexo causal. Ou nexo de causalidade. Deixar de executar esse serviço foi a causa direta e imediata, porque se ele tivesse sido executado não teria ocorrido o evento morte, o evento danoso. Então, este fato tem um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito imediata com o dano. E ainda você vai precisar, como você está tratando aqui, da culpa da administração. A culpa da administração é uma das espécies de responsabilidade civil subjetiva, a gente vai ver isso aqui. E aí você tem que comprovar dolo ou, no mínimo, a culpa. E a culpa, vocês sabem que a culpa é negligência, imprudência, imperícia. Estão vendo? Então, ele fala de acordo com a teoria da culpa administrativa. Quando ele fala teoria da culpa administrativa, você já sabe que é uma das espécies de responsabilidade civil subjetiva. E se é subjetiva, você tem que comprovar o fato do serviço, o nexo de causalidade, e faltou ele mostrar o quê? Dolo ou culpa. Eis o erro da questão número 7. Vamos avançar? Questão número 8. Questão número 8. Diz assim, novamente, CESP-SEBRASP, ano 2013, Ministério da Justiça e Segurança Pública, analista técnico, o enunciado a respeito da responsabilidade civil do Estado, julga o item que se segue, os itens que se seguem. E diz, a teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a do risco integral. Olha, nas 8 questões é a primeira vez que aparece o tal risco integral. A partir de agora, esse conceito entra no seu radar.
você vai para o material teórico e você precisa extrair do seu material teórico esse conceito e lançar a síntese do que é no seu resumo. Por quê? Satisfatório. Eu não estou dizendo que você vai ter que lembrar 100% do que você escaneou, mas você vai ter que trabalhar buscando suprir essa demanda conceitual de 100% daquilo que você já viu, para que aquilo que você ainda não viu não lhe cause turbulência no resultado positivo para a aprovação. Simples assim. É responsabilidade no estudo. Quando você faz um estudo a partir de questões, a sua responsabilidade aumenta. Por que aumenta? Porque as questões escracham na sua cara quais são os elementos conceituais dentro daquele assunto que você precisa dominar. Então, olha, qual é a teoria que impera, que prevalece? É essa, segundo a qual a comprovação do ato, do dano e nexo causal é suficiente. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos da responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo? Quais são os requisitos? Na teoria subjetiva são 4. Dano, conduta, nexo de causalidade, dolo ou culpa. 4 requisitos na subjetiva. Na objetiva fundada no risco administrativo são 3. Dano, conduta, nexo de causalidade. Não exige comprovar dolo ou culpa. E no risco integral? Basta comprovar o dano ou lesão. Sequer precisa ter havido uma conduta comissiva ou omissiva de agente público. Basta comprovar a lesão. A gente precisa analisar isso aí. Então, quando ele fala risco integral e coloca que precisa comprovar dano e nexo, está errado. Basta comprovar o quê? O dano. Não precisa comprovar ato. Ó. Não precisa comprovar ato ou conduta. Nada. Não precisa. Não precisa comprovar nexo. Basta comprovar o quê? O dano. Isso aqui não, isso aqui não. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes. Olha, grave uma coisa. Responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco integral não admite excludentes da responsabilidade. Risco integral, teoria do risco integral, não admite nenhuma das excludentes. Então, resumindo, risco integral, basta comprovar dano e não admite nenhuma das causas excludentes da responsabilidade civil. Ponto. Por quê? Porque as excludentes, elas atuam no nexo, aí não tem nexo. As excludentes, elas atuam para quebrar o nexo. No risco integral não exige nexo de causalidade. Tranquilo em relação a isso. Questão 8 está errada. Questão 8 está errada. Bacana? Beleza. Simples assim. Estamos encerrando a parte do raio-x nas questões. Já vimos quais são os elementos conceituais necessários e agora a gente vai para a análise teórica. Mais uma vez. Eita, mas que diacho. Pronto. Trouxe aqui a minha tela em branco. Vocês entram em pânico quando eu trago essa tela em branco, porque já vai vir o meu garrancho. Fala, pronto, lá vem o professor com o garrancho dele. Olha o respeito, olha o respeito. Vamos colocar assim, ó. Mas credo, o que aconteceu? Evolução teórica da
responsabilidade civil do Estado. Evolução teórica. Ponto 1. Primeira pergunta. A partir de quando o Estado passou a ser responsabilizado pelos danos que seus agentes causaram a terceiro? Ou ele sempre, desde que mundo é mundo, ele foi responsabilizado? Essa pergunta a gente responde tratando da teoria da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Civil do Estado. Essa teoria é fruto do absolutismo. Gente, o ordenamento jurídico político à época do absolutismo pode ser esquematizado na seguinte pirâmide bonitinha. Olha que lindo. Olha. Bacana. No topo de tudo, o maioral, aquele que a nada se submetia ou dobrava, estava o rei. No período jurídico-político conhecido como absolutismo, entendia-se que o poder soberano do Estado era personificado na figura, na pessoa do monarca, do rei. O rei que melhor compreendeu isso e de forma mais didática explicou o resultado desse fenômeno jurídico-político foi o Luís XIV. Ele cunhou a célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, quando você falava rei, é o mesmo que você falar Estado e vice-versa. Ele era o Estado, a figura do Estado personificado num ser humano. E o rei, leia-se, o Estado, não se submetia às leis, ele se colocava acima das leis. Então, aqui para baixo estavam as leis e abaixo de tudo os súditos. A cachorrada, nós. Gente, pensa comigo. Para você responsabilizar civilmente alguém, colocá-lo para pagar, você tem que reconhecer que ele violou uma norma e causou um prejuízo a um terceiro por violação dessa norma. Eu te pergunto, o Estado se submetia a alguma norma? Não. Então, gente, esse aqui era o modelo absolutista. Nesse modelo, não fazia o menor sentido pensar em responsabilização do Estado. Porque o Estado não se submetia à lei. E responsabilizar é impor a lei àqueles que descobrirem, no formato de obrigação. Beleza. Feito isso aí, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o princípio princípio inglês do The King
can do not wrong. O rei não pode errar. Por quê? Porque para que eu entenda que o rei, leia esse Estado, possa errar, ele tem que estar submetido a alguma coisa, em que você olha para essa alguma coisa, olha para o que o rei fez e vê que não está batendo. Então, isso aqui durou até final do século XIX. Segunda metade do século XIX. Professor, mas com a Revolução Francesa houve a queda do absolutismo e nasceu o Estado de Direito, submetido à Constituição. Isso não foi no século XVIII? Sim, mas as coisas não mudam de uma hora para outra com um passe de mágica. Ficou ainda o ranço. Já estávamos na era da responsabilidade do Estado, submetido à Constituição, à lei máxima, à Carta Magna, mas ainda valia isso aí. E aí, uma hora a coisa evolui. A evolução está aqui, olha. A evolução está aqui. As teorias da responsabilidade civil subjetiva do Estado. Nos idos de 1827, então já tinha passado a Revolução Francesa e já tinha a Constituição Francesa. Já tinha caído o absolutismo, já estávamos no embrião do Estado de Direito. Já era Estado de Direito. Beleza. Uma francesinha chamada Agnes Blanco brincava ali nas imediações da sua casa, em Paris, e foi atropelada por uma das vagonetes da Companhia Estatal Francesa de Manufatura de Fumo. O povo fumava tanto que tinha tipo uma Caixa Econômica Federal para manufaturar o fumo. O pai da Agnes, injuriado, entendeu que o evento danoso se deu por negligência do operador, funcionário francês, operador da vagonete, uma espécie de trenzinho, de locomotiva que puxava esses manufatura de fumo. Ele arrumou um advogado velho doido lá, mas não burro, e resolveram entrar com uma ação de indenização cobrando o prejuízo da administração francesa. Já foi um auê. Como faz? Esse advogado está doido. Povo. Por quê? Porque até então sequer fazia sentido mencionar a responsabilização civil do Estado. Por quê? Porque ainda valia o ranço do absolutismo. Só que o cenário havia mudado. Agora era uma outra pirâmide, olha. Na outra pirâmide era assim, ó. Aqui estava a Constituição. Aqui para baixo estavam o Estado, o governo e os indivíduos. Todos, absolutamente todos, em maior ou menor grau, se submetiam à lei máxima. E o descumprimento dessas regras poderia ensejar a responsabilização. Isso foi parar lá na Corte de Cassação de Recursos Administrativos francesa. No frigir dos ovos, a Agnes não ganhou a indenização porque o Lorde da Corte entendeu que ela não conseguiu comprovar que houve dolo ou culpa, que era o modelo de responsabilização até então conhecido, subjetivo. Mas ali ficou definido que o Estado poderia ser responsabilizado.
se preenchesse conduta, dano, nexo e culpa ou dolo. Então, surge logo dali, não imediatamente, mas em seguida, veio a responsabilidade civil subjetiva que se dividia em 3 teorias. A primeira delas, a subjetiva fundada na distinção entre atos de império e atos de gestão. Os sabidões, ainda os espertalhões, ainda ancorados no ranço do absolutismo, não queriam deixar o Estado responder por esses prejuízos. E aí eles fizeram o seguinte: quando o dano vier de um ato de gestão em que o Estado não está impondo nada, aí o Estado responde. Agora, quando vier da supremacia estatal, do império, aí o Estado não responde, porque aí tira a prerrogativa do Estado. Traduzindo, quase nenhum dano vinha de ato de gestão e a quase totalidade dos danos causados vinham de ato de império. Dizer que o Estado não responde no ato de império, mas responde no ato de gestão, é quase que dizer que o Estado não responderia. Era assim, responde subjetivamente, só que não. Malandragem. E aí depois veio a responsabilidade subjetiva conforme aplicada aos particulares. O que era isso? O Estado responderia indistintamente por qualquer de seus atos, quer de império, quer de gestão, que causassem dano. Mas a vítima do dano teria de comprovar, primeiro, que houve o dano, segundo, que houve uma conduta omissiva ou comissiva do Estado. Terceiro, um nexo de causalidade direto entre conduta e o dano. E quarto, que o agente causador do dano ou agiu com dolo, a intenção de causar o prejuízo, ou com culpa, a negligência, imprudência e imperícia. Qual era o grande problema? A dificuldade de comprovar dolo ou culpa. Em especial, quando se tratava de falha do serviço. Porque às vezes o serviço falhava e você não conseguia detectar, identificar, precisar qual dos agentes deixou de agir dentro de uma grande coletividade de agentes. E aí evoluir um pouco mais para a responsabilidade subjetiva fundada na culpa administrativa ou culpa do serviço ou culpa anônima. Deixa eu perguntar a vocês, a imagem está ok aí? Dá um feedback, porque ela apagou para mim aqui, no meu retorno. Tá saindo a imagem ok aí para vocês? Tá beleza? Dê esse feedback aí. A imagem está ok? Tá tudo certo? Esperar vocês me darem a resposta para não ficar falando aqui sem imagem. Cadê a imagem? Beleza.
Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Enfermaria de um grande hospital. 200 leitos. Uns 20 ou 30 técnicos de enfermagem. Mais alguns enfermeiros. Desses 200 leitos, tinha uma ala pequena lá, uns 20 leitos, em que na prescrição colada lá no leito, a prescrição médica, tinha uma advertência: diabético crônico. E cada um deles tinha lá um soro fisiológico injetado na veia, pingando. Ninguém conseguiu comprovar quem foi, mas um dos profissionais pegou, por descuido, claro, negligência, prudência, pegou um soro glicosado 10%, pendurou naquela vareta, plugou lá o caninho, botou o scalp na veia, colou e saiu. Não se ateve para o fato de que não poderia ser soro glicosado. Com 20 minutos, aquele paciente diabético crônico estava mortinho da Silva, com tanta glicose injetada na veia dele. Mortinho da Silva. Não se investigou, puxou as câmeras possíveis, não testemunha, não se conseguiu identificar qual foi daqueles agentes que fez uma sandice dessa. Agora eu te pergunto, se não se identificou quem foi o agente, como é que eu vou identificar as circunstâncias dele para saber se ele agiu com dolo, com negligência, imprudência ou intenção? Às vezes era um inimigo, não sei. Foi aí que os teóricos disseram o seguinte: em situações de falha do serviço, falta do serviço ou atraso na prestação do serviço, mesmo que não se identifique quem falhou, quem faltou, quem atrasou, se as circunstâncias por si só, independentemente de quem tenha feito, se as circunstâncias por si só revelarem uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, o Estado responde pela culpa do serviço, pela negligência revelada pelo serviço, independentemente de quem ou de qual servidor tenha falhado exatamente naquela hipótese. Ou seja, essa última teoria subjetiva, ela era um passinho de nada para objetivar. Então, essa teoria, ela tem a ver com a falha ou falta ou atraso no serviço público prestado. E aí, não demorou muito para vir a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado. Aí tem, gente, aí tem o seguinte: tem a responsabilidade civil objetiva raiz e Nutella. A Nutella é aquela mais objetiva, mas não, sabe, Nutelinha. A Nutella, ela é fundada na teoria. Sai, Corona. Desculpa. Na teoria do risco administrativo.
Essa aqui, ela é a que predomina no direito brasileiro hoje. Ela está no artigo 37, parágrafo 6º da CF. Essa é a Nutella. Mesmo sendo objetiva, tem que comprovar conduta, tem que comprovar dano, tem que comprovar nexo de causalidade. Agora, quando é aquele estado raiz, aí é afundada na teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Se a gente adotasse teoria do risco integral para todo o Brasil, era simples. A pessoa foi levada ao hospital com coronavírus em estado grave. Não tem UTI respirador para atender. Ela foi a óbito. O Estado responde. Não se pergunta se houve atuação do agente, não se pergunta se houve dolo ou culpa, não quer saber de nexo de causalidade, quer saber do dano. Aconteceu o dano, o Estado paga a conta. O Estado paga a conta. Simples assim. Entenderam? Então, eis aí a lógica da responsabilidade civil objetiva fundada no risco administrativo, no risco integral. No risco administrativo, vamos avançar para cá. Olha. Colocar para cá. No risco administrativo, tem de comprovar conduta, dano e nexo. E você vai colocar uma coisa muito importante. Responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo admite causas excludentes da responsabilidade civil. Admite as cláusulas excludentes. Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito força maior. Agora, no risco integral, basta, como eu disse, basta dano. Não precisa ter havido conduta nem ativa nem passiva do poder público, não precisa ter nexo de causalidade. E aí você vai colocar uma coisa sobre risco integral, anota aí. Não admite nenhuma das cláusulas excludentes da responsabilidade civil. Então, se é risco integral, saiba, não se admite culpa exclusiva da vítima, não tem nada a ver culpa exclusiva de terceiro, não tem nada a ver caso fortuito ou força maior. Tá aí. Essas são as teorias. Essas é o resumo das teorias. Resumo das teorias. Agora, eu quero que você comece a anotar aí algumas observações que eu vou fazer, que eu vou explicar, você vai pontuando aí. Primeira coisa. Primeiro detalhe. Não vale mais hoje, já há muitas décadas, não vale a ideia de irresponsabilidade civil absoluta do Estado. Não tem isso. O Estado responde. Agora, mesmo respondendo, há algumas circunstâncias que excluem a responsabilidade do Estado. Exemplo, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior. Beleza. Tranquilo em relação a isso? Tranquilíssimo. Cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa. A teoria do risco integral só é admitida de forma predominantemente na doutrina, e é o que vai acontecer na sua prova. Então, risco integral só cabe nas seguintes hipóteses. Cabe em dano ambiental, dano decorrente de atividade nuclear radioativa ou dano decorrente de atentado terrorista
ato de guerra ou correlacionados contra a aeronave civil de transporte público de passageiros registrada no Brasil. Então, se uma aeronave de transporte coletivo de passageiro, não é jato particular, uma aeronave de transporte coletivo de passageiro, aeronave de transporte aéreo coletivo, sofre um ato terrorista, sofre um atentado de guerra ou algum correlato, a responsabilidade também é fundada no risco integral até o limite de US$ 1 bilhão. Tá aí. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Outro detalhe importante. Outro detalhe importante. Na responsabilidade civil objetiva fundada no risco administrativo, essa aqui, olha, essa aqui, ela não vale para omissão. Como regra, ela não vale para as hipóteses de omissão. Não vale para as hipóteses de omissão. Professor, não tem nenhuma exceção? Calma. Então, regra. Teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva, não vale para omissão. No caso de dano decorrente de omissão, aplica-se a culpa do serviço, ou seja, a responsabilidade subjetiva que tem que comprovar dolo ou culpa. Responsabilidade civil por omissão, por dano decorrente de omissão, vale a teoria da culpa administrativa, culpa do serviço, culpa anônima. Tem que comprovar conduta, dano, nexo, dolo ou culpa. Agora, cuidado. O Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos subir para cá, olha, avançar um pouco mais para cá. O STF, vou colocar aqui, vamos colocar o nosso STF. Ele construiu uma jurisprudência que diz o seguinte: tem o chamado dever genérico de proteção. E tem o dever específico, vou apagar aqui que já ficou feio. Tem o dever específico de proteção. Dever específico de proteção. Diz o STF, no caso de omissão, no caso de dano por omissão. No caso de dano por omissão aqui, ou de dano por omissão aqui. Dano por omissão. Olha, a administração, o Estado brasileiro, pode ser União, Estado, DF, município, falhou em exercer o dever genérico de proteção. Deveria genericamente ter evitado um dano, deveria genericamente ter evitado morte por bala perdida. Deveria genericamente ter evitado um assalto, um estupro. Mas, como a polícia não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, essa falha no serviço de segurança causou um dano. O Supremo diz, aqui é responsabilidade civil subjetiva, fundada na culpa do serviço
culpa anônima, culpa administrativa. Mas o Supremo diz, se o dano veio de uma falha no dever específico de proteção, aí a responsabilidade civil é objetiva. Mesmo em se tratando de omissão, de falha. É o caso em que se viola o dever específico de proteção ao preso. A administração não conseguiu conter uma rebelião e o preso acabou sendo morto. Falhou no dever específico de proteção. O preso deveria estar no seguro, porque era um estuprador, é ameaçado de morte, ela não tomou as providências, falhou no serviço, responsabilidade objetiva. Tranquilo em relação a isso aqui? Beleza. Isso, mais atual jurisprudência do STF. Então, de regra, o dano decorrente de omissão, a responsabilidade é na forma subjetiva. Tem de comprovar conduta, dano, nexo causal, dolo ou culpa. Mas, se for um dano decorrente de omissão num contexto de dever específico de proteção, aí a responsabilidade não será mais na forma subjetiva e sim na forma objetiva. Gente, responsabilidade civil dá para a gente ficar falando o resto do ano. Eu fiz um recorte no tocante às teorias, trouxe aí as questões, então nós matamos isso aí sobre teorias. Nós já temos no canal outros vídeos sobre responsabilidade civil. A gente vai matando e aprofundando tópico a tópico. Nada aquela coisa estafante. Temos aí muitas lives. Então, gravem sobretudo esses apontamentos, usem isso como conhecimento mínimo e aprofundem um pouco, colocando os apontamentos, injetando apontamentos que complementem isso eventualmente no seu resumo, no seu material de revisão acelerada. Tudo bem? Mais uma vez, eu peço para vocês indicarem para Deus e o mundo essas nossas lives, nossos vídeos. Assistam e revejam esta e a live de ontem até domingo à meia-noite, porque eu vou tirá-la do ar, conforme combinado. Amanhã nós temos mais uma live, o episódio número 37. Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho, dá lá o seu like, se você gostou da nossa live, do nosso vídeo, e mantenha-se em vigilante estudo e revisão. Não tente resolver o direito administrativo ou qualquer outra disciplina de uma vez por todas. Tenta resolver o desconhecimento de um tópico de uma vez por todas, tirar alguns apontamentos e colocar no seu resumo, no seu material de revisão, resumo, apontamentos, esquemas, mapas mentais, e vai revisando e avançando, revisando e avançando. Não é a melhor estratégia você querer resolver uma disciplina em matéria de concurso de uma vez por todas. Esse tiro curto, esse tiro matador, ele costuma se fadar um insucesso. Por quê? Porque, especialmente em situações como essa de pandemia, a gente não sabe quando exatamente o poder público vai exercer a sua discricionariedade e lançar o edital na praça. O fato é que você tem que manter um ciclo de estudos constante, nem over, nem mínimo, e quando chegar a partir do edital, você intensifica especialmente a revisão de material de revisão, se você preparou o material de revisão ao longo da sua jornada, e na reta final você intensifica uma ou outra matéria diferente, matéria nova, e por aí vai. A ideia de você estar sempre garimpando conceitos, garimpando aonde? Nas questões, garimpando conceitos e expressões que você ou não está lembrando ou não está dominando, para que você possa ir ao material teórico, dominar, entender esses conceitos, botar no material de revisão. A técnica da garimpagem. E, no longo prazo, você tem que fazer o quê? Você tem que ter a ideia de nadar no oceano, ou seja, constantemente estar exposto às disciplinas, e não só administrativo, por todos os lados. Constantemente, semanalmente, quinzenalmente, no máximo, a cada 30 dias você tem que estar revisitando aquela matéria para estar sempre fresco na sua questão. E sempre
com um enfoque muito grande nas questões, extraindo das questões elementos conceituais ou que você não está lembrando, ou que você ainda não estudou, ou precisa se aprofundar, revisar. Depois transforma tudo isso para apontamentos, não é cópia, é apontamentos do seu resumo, e aí continua seguindo questões, revisão, material teórico e por aí vai. A ponto de que quando chega na sua reta final, você já não vai mais no material teórico denso, não vai assistir todas as videoaulas, ler o livro, ler todo o PDF. Você vai pegar os seus apontamentos resumidos para fazer uma revisão muito mais acelerada. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima live, que é o episódio número 37, e tenham uma boa noite de sono e um bom dia de estudo.